Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 255 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784 e 785, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, nos informa o artigo 776 da Consolidação das Leis do Trabalho que o vencimento dos prazos será certificados nos processos pelos escrivães ou secretários. A princípio, temos que todos os vencimentos de prazo serão certificados nos processos pelos chefes de secretaria, que são os competentes para tais informações e que substituíram os secretários em sua nomenclatura. Portanto, não existe mais o cargo de secretário de vara do trabalho, mas sim de chefe de secretaria da vara do trabalho. E este é o competente para certificar o vencimento dos prazos nos processos. Nos diz o artigo 777 da Consolidação das Leis do Trabalho que os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos do processo, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. É preciso, antes de analisar esse artigo 777 consolidado, voltar a descrever a situação de que atualmente os processos são judiciários eletrônicos do trabalho e, portanto, todos os requerimentos, documentos, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e qualquer outro documento referente aos feitos formarão os autos do processo, os quais ficarão sob a responsabilidade dos secretários, hoje nomeados
chefes de secretaria. Todavia, há que fazer o adendo de que, com o advento do processo judiciário do trabalho, todos esses requerimentos, documentos, atos e termos processuais, petições, razões de recurso ou qualquer outras manifestações das partes ou mesmo do juízo ou da chefe de secretaria serão administradas e adicionadas imediatamente aos autos eletrônicos, sem a necessidade de despachos ou mesmo de papéis físicos para a sua movimentação, apesar de a mesma continuar sob a guarda do chefe de secretaria. Nos diz o artigo 778 da Consolidação das Leis do Trabalho que os autos de processos da Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo se solicitados por advogados regularmente constituídos por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes em caso de recurso ou requisição. Aqui é importante alertar novamente que, com o advento do processo judiciário do trabalho, os autos de processo funcionarão na Justiça do Trabalho através dos meios telemáticos específicos para tanto, sendo que toda a movimentação dos processos e mesmo o acesso aos mesmos será amplamente destinada aos advogados e às partes regularmente componentes da lide, não havendo mais necessidade de retirada dos cartórios ou secretarias das varas. Portanto, o artigo 778 da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser interpretado ao luzeiro fronteiriço do processo judiciário eletrônico do trabalho, não havendo mais nenhum entrave à participação das partes do juízo ou mesmo dos chefes de secretaria aos autos que estarão sob sua guarda. E mesmo a remessa dos autos eletrônicos ao tribunal competente, em casos de recursos, será automatizada através do processo eletrônico judiciário do trabalho. Nos diz o artigo 779 da Consolidação das Leis do Trabalho que as partes ou seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos nos cartórios ou secretarias. A mesma sina tem esse artigo 779 seletista que o artigo anterior, 778. Já que com o advento do processo judiciário do trabalho eletrônico, as partes e seus procuradores podem consultar com ampla liberdade os autos eletrônicos, não havendo mais necessidade de se dirigir às secretarias das varas para esse mister, podendo ser acolhida qualquer manifestação ou mesmo qualquer vista dos autos eletrônicos através do processo judiciário eletrônico da Justiça do Trabalho. Não cabe mais, portanto, a certificação impressa pelo artigo 779 seletista,
sobre a consulta das partes e procuradores junto à Secretaria das Varas. Nos diz o artigo 780 da Consolidação das Leis do Trabalho que os documentos juntos aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando traslado. Atualmente, com o processo judiciário eletrônico do trabalho, é facultada às partes, mesmo em processos eletrônicos já arquivados, o acesso aos mesmos, podendo retirar deles quaisquer documentação que se fizer necessária para os fins a que se estiverem necessários. Não há mais, portanto, a figura do desentranhamento podendo ser a movimentação processual executada por aqueles que estejam nele incertos a qualquer momento pelas partes e procuradores inscritos nos mesmos e até mesmo por pessoas estranhas à lide através da consulta popular dos mesmos. Nos diz o artigo 781 da Consolidação das Leis do Trabalho que as partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelo escrivão ou secretário. Aqui, novamente, as partes podem requerer as certidões tanto nos processos ativos quanto os arquivados, através do processo judiciário eletrônico da Justiça do Trabalho, não havendo mais necessidade de se dirigir aos escrivães ou aos chefes de secretaria. Nos diz ainda o artigo 781 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que as certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente. Da mesma forma, com o advento do processo judiciário do trabalho eletrônico, as certidões dos processos são ativadas através dos mesmos. Todavia, em caso de o processo correr em segredo de justiça, não haverá acesso de partes estranhas ao processo, nem de procuradores estranhos ao processo, que deverão requerer ao juízo que seja aberta a vista de tais situações para que se possa extrair as documentações necessárias. Aqui também cabe a informação, novamente, de que não há mais juiz presidente, e sim juiz único, togado, responsável por cada vara do trabalho, com o que ocorreu desde a extinção dos juízes classistas. Cabe ainda a informação que a reforma trabalhista, perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu ainda uma vez mais a oportunidade de enxugar o texto seletista ou mesmo atualizá-lo para que situações como estas, de nomenclaturas já ultrapassadas, pudessem ser retiradas do texto seletista, atualizando o mesmo. Mas a reforma trabalhista deixou passar in albis novamente
essa oportunidade. Nos diz o artigo 782 da Consolidação das Leis do Trabalho que são isentos de selos as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho. Portanto, na movimentação dos processos judiciários eletrônicos, mesmo naquelas situações em que há notificações via correio ou oficial de justiça ou qualquer outra modalidade citatória, serão isentos de selo todas as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho, não havendo mais cobrança qualquer por estas situações. Nos diz o artigo 783 da Consolidação das Leis do Trabalho que a distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento ou juízes de direito do cível nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando houver. Como já informamos em nossas aulas anteriores, inclusive quando estudamos o referido artigo 669, parágrafo 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, a distribuição das reclamações trabalhistas será feita automaticamente pelo sistema do processo judiciário eletrônico, não havendo mais a figura do distribuidor, já que essa distribuição é feita de forma eletrônica. Não há mais também as juntas de conciliação e julgamento, que deixaram de existir e foram substituídas pelas varas do trabalho com o advento da extinção da representação classista na Justiça do Trabalho. Com relação aos juízes de direito do cível, como já analisamos em aulas anteriores, é difícil hoje, com a ampliação do número de varas do trabalho e de suas competências, haverem juízes de direito do cível competentes em matéria trabalhista, a não ser em raros casos de procedimentos que ainda são, embora de origem trabalhista, afeitos à seara cível. Nos diz o artigo 784 da Consolidação das Leis do Trabalho que as reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. O artigo 784 da Consolidação das Leis do Trabalho perdeu o seu uso com o advento do processo judiciário do trabalho, já que as reclamações trabalhistas hoje são totalmente eletrônicas e pertencem ao processo judiciário eletrônico do trabalho, não havendo mais registro em livro próprio rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor e nem mesmo a figura do distribuidor, já que tudo pertence ao sistema do processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 785 da Consolidação das Leis do Trabalho
que o distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão essencialmente o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ao juízo a que couber a distribuição. Aqui novamente cabe o parêntese de que a reforma trabalhista, que veio a lume através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu novamente a oportunidade de enxugar o texto seletista, retirando do mesmo todas aquelas normas que não têm mais lugar no ambiente jusoperário brasileiro, enxugando o texto seletista ou mesmo atualizando o mesmo, a sua composição gráfica, deixando, portanto, de fora todos aqueles eventos que não mais têm lugar no ambiente das varas do trabalho e do próprio processo judiciário do trabalho em todas as suas searas. Portanto, não há mais a figura do distribuidor, já que a distribuição é feita automaticamente pelo processo judiciário eletrônico do trabalho. E a papeleta de distribuição que antes existia, hoje ela é destinada à parte que ingressa com a reclamação, com a ação reclamatória de direitos na Justiça do Trabalho de forma eletrônica e imediata pelo sistema. Não há mais, portanto, a necessidade de entregar-se ao autor da ação, quando da distribuição do feito, a papeleta de distribuição como antigamente era feita. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 255 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.